Apple é Apple, e se você quer status, pode comprar qualquer um deles. Mas se você está querendo um aparelho da marca e quer comprar consciente, pensando em como gastar melhor o seu dinheiro, deve estar pesquisando dois deles em especial. O iPhone SE é dito, o custo-benefício, mas não chegou muito barato por aqui. O iPhone XR já tem a sua idade, mas já está num preço mais econômico para quem não pode vender um rim em troca de uma maçã estampada. Quer saber qual deles deve ser a sua escolha? Então segue a gente nesse comparativo aqui no tudocelular.com. Com telas de tamanhos bem diferentes, você pode diferenciar o iPhone XR do iPhone SE facilmente, Sendo que o novo é mais fino, mais leve e menor. Eles até têm detalhes parecidos, como a traseira em cores sólidas e a presença de uma câmera única protuberante. O iPhone XR está disponível em 6 cores divertidas, contra apenas 3 do SE. Ambos possuem corpo em alumínio e traseira em vidro brilhante, reto, com arestas arredondadas, botões, conexões e saídas, tudo na mesma posição, além de uma proteção IP67 contra água e poeira. No iPhone SE a gente já tem a novidade do eSIM junto do chip comum, o que faz ele aceitar 2 linhas, enquanto que o iPhone XR é single SIM apenas. O notch do XR é grande e largo como o do iPhone 11, usado desde o iPhone 10. Já o iPhone SE é idêntico ao iPhone 8 e nem notch tem, apenas uma parte superior gigantesca. A barra inferior também é bem grande e acomoda o Touch ID, o sensor biométrico da Apple. No iPhone XR a gente só conta com o Face ID. O desbloqueio é rápido em ambos, mas vai ser mais prático no aparelho mais novo. O iPhone SE tem vantagens e novidades, mas um design antigo, por isso ele empata com o iPhone XR. O tamanho da tela já pode ser o que vai determinar sua escolha. Enquanto o iPhone XR é maior, com displayzão de 6.1 polegadas, o iPhone SE é um dos menores lançamentos em muito tempo, com apenas 4.7 polegadas. Ainda assim, a definição é proporcional para que ambos sejam retina, isto é, com exatos 326 ppi. A gente ainda tem LCD nos dois, proteção contra riscos e uma proporção tela-corpo bem maior no iPhone XR, uma vez que as suas bordas são chamativas, mas não são enormes zonas como as do modelo SE. O aspecto é de 19,5 por 9 no XR, mais moderno, compridinho, e um antigo 16 por 9 do SE. Como vantagem, o iPhone XR tem a resposta de 120 Hz na tela, que pode ser interessante para jogos, mas em multimídia o iPhone SE é melhor por ter algum suporte a HDR10 Plus e Dolby Vision, ainda que inferior ao da linha iPhone 11. São duas ótimas telas, mas no geral a tela do iPhone XR é mais brilhante, com cores mais equilibradas e próximas do real, além de bom contraste junto com as bordas menores, e o ponto é do iPhone XR. Para nossa alegria, os dois competidores desse comparativo têm som externo estéreo. Nós ficamos menos felizes, porém, ao ver que ele não tem nenhuma conexão P2, só a proprietária Lightning. Na caixa temos os mesmos fones para os dois, usados há anos pela Apple. A qualidade de som é apenas ok e eles podem incomodar se usados por mais tempo. No som externo, a Apple parece ter caprichado mais no iPhone XR, que tem um melhor balanço entre os dois falantes e um melhor equilíbrio, entre graves e agudos. O iPhone SE também é legal, mas ele é mais desbalanceado, mesmo tendo uma boa potência de volume. Então, assim sendo, o iPhone XR é o celular que merece o ponto do som. Com muitas atualizações na manga, um smartphone de 2018 como o iPhone XR nem fica muito atrás de um desse ano como o iPhone SE. Os dois têm update para o iOS 13.5, o sistema operacional da Apple. A diferença aqui é que, por ser 2 anos mais novo, o iPhone SE certamente vai ter mais atualizações em anos futuros. É o mesmo iOS de outros aparelhos da marca, é praticamente tudo igual. Mas enquanto no iPhone XR você tem a navegação por gestos, tudo feito dentro da tela, o iPhone SE resgata o botão físico, que muda um pouco a navegação. O iOS é leve, fluido, com muitos aplicativos disponíveis e pouca possibilidade de personalização. Em conexões eles também são muito similares, e a única diferença fica aqui para o fato do iPhone SE vir com a 6ª geração do Wi-Fi, enquanto que o iPhone XR ficou com a 5ª. Fora isso, os dois trazem NFC, Bluetooth 5.0 e não acompanham rádio FM. Fica, então, um ponto bem esperado para o iPhone SE. O iPhone XR é de 2 anos atrás, mas o processador do iPhone SE também não é super atualizado e é de 2019. Então eles não estão, tão assim distantes em processamento. O modelo mais novo traz um chipset A13 Bionic, o mesmo do iPhone 11, com 3 GB de RAM. A memória do XR é a mesma, mas o processamento conta com a A12 Bionic. Tudo da Apple. Nenhum deles conta com microSD e eles trazem versões de 64, 128 ou 256 GB. Em benchmarks, o iPhone XR fica alguma coisa do SE, aproximadamente aí uns 12%. Em nossos testes de abertura, a diferença também não é muita, com pouco mais de 3 segundos de mais velocidade no iPhone SE. No geral, são dois smartphones que não vão ter problemas de desempenho por enquanto, talvez apenas depois de alguns anos de atualizações. Eles têm números gerais inferiores a de aparelhos mais caros da marca, como o iPhone XS e a linha 11, mas são fluidos e rodam jogos muito
muito bem muitos títulos a 60 FPS. O iPhone SE é ligeiramente melhor e vai ser mais atualizado, levando esse ponto. Na bateria, a Apple foi mais generosa com o iPhone XR, né, que também ele é muito maior e tem uma tela maior. Como o iPhone SE tem um corpo de um tempo em que a empresa era ruim nesse quesito, sobrou para ele apenas 1.821 mAh contra 2.942 mAh do XR. Isso fez com que nos nossos testes as medíocres 13 horas e 40 minutos totais do SE ficassem abaixo das muito melhores quase 15 horas do iPhone XR. Nenhum deles é ótimo, mas o XR se sai melhor. Na recarga, tendo bateria menor, o iPhone SE consegue ficar 15 minutos abaixo das 3 horas pedidas pelo iPhone XR para chegar aos 100%. O carregador de ambos é o mesmo simples de 5 watts, entre os piores atualmente. Pelo menos, né, eles contam com carregamento sem fio. Então o ponto aqui fica com o iPhone XR, que mesmo com tela maior, dura mais. Não houve muito esforço da Apple no sentido de aprimorar a parte física das câmeras. Temos nos dois o mesmo sensor wide de 12 megapixels com abertura 1.8 com PDAF e estabilização óptica. Mas, como nós já contamos no nosso comparativo feito entre o iPhone 8 e o iPhone SE, se você não viu, vai estar aí na bolinha branca aparecendo, alguma coisa muda porque o chipset mudou. E assim também muda o pós-processamento. O XR era um celular da Apple que já tinha melhorado em algumas coisas e isso foi ultrapassado pelo iPhone SE. O alcance dinâmico está melhor no iPhone SE, enquanto que as cores estão naturais em ambos, como é de costume a gente vê nos iPhones. Há um bom contraste e pouco ruído e os dois vão tirar ótimas fotos em ambientes abertos. Em ambos, o modo retrato só funciona com pessoas, mas foi bem aprimorado no SE. Em fotos noturnas, falta aos dois um modo escuro, e o SE conta com mais ruídos, enquanto que o XR se sai bem nesse quesito. São duas câmeras ótimas, não excepcionais, e não brigam, né, com os destaques em topo de linha tanto de iPhone quanto de Android, mas vão ser mais do que suficiente para a maioria das pessoas. A gente pode até dizer que rola um empate aqui. Com o mesmo conjunto, os dois também trazem estabilização óptica nos vídeos, que podem ser capturados em 4K até 60 FPS. Durante o dia, a qualidade de vídeo de ambos agrada bastante, com boa estabilização e gravação de áudio estéreo. De noite, o áudio ainda é bom, mas o foco se torna mais lento. Ainda assim, o SE consegue captar mais luz no escuro e se torna, né, uma melhor opção. O ponto então fica com ele, o iPhone SE. Nas selfies, as especificações são as mesmas também, e com sensor de 7 megapixels e abertura 2.2. Mas, mais uma vez, é um terreno dominado pelo pós-processamento do hardware mais novo. O iPhone XR se equipara ao iPhone XS em qualidade, que é muito boa, mas o iPhone SE traz um resultado excelente que supera o de rivais com muito mais megapixels do Android, com ótimo recorte e bom contraste. O iPhone SE também leva o ponto das fotos frontais. Quando foi lançado por preços a partir de R$ 4.300, o iPhone XR era para ser o modelo mais econômico da linha X de 2018, mas não necessariamente o custo-benefício. O iPhone SE, por outro lado, chegou com essa premissa, mas o valor de R$ 3.700 aqui no Brasil deixou ele não tão atraente assim. O preço dos dois já teve queda e até alta por causa do dólar, mas estão ambos em uma média de R$ 3.300. Porém, o XR já teve até um preço abaixo dos R$ 2.800, mas o custo-benefício é maior no iPhone SE, que ainda tem mais chances de queda de preço, mesmo sendo mais novo. Temos então um último ponto para o iPhone SE. Em pontos, a vitória ficou para o iPhone SE, mas um ponto, né, dele que saísse para o XR e tudo ficaria diferente, a gente teria um empate. Isso porque se você quer um Apple e pense em modelos mais econômicos, esses dois são os melhores, cada um pelas suas atribuições. Se você pretende gastar o mínimo possível e prefere um aparelho menor, odeia Note, prefere um leitor biométrico físico, tradicionalzinho, e quer mais tempo de atualizações, a escolha é o iPhone SE. Já se você não se importa com tamanho ou até está procurando alguma coisa maior, não se importa em usar a biometria pela face e também não tem problemas em ter só mais alguns anos de updates de sistema, o iPhone XR ainda é uma ótima escolha, com um bom custo-benefício e uma bateria que dura mais. Mas você curtiu? Acha que o XR é melhor do que o iPhone SE? Ou concorda com a nossa pontuação? Qual deles você levaria? Comenta aqui embaixo para a gente saber. E, se você quiser pesquisar os melhores preços deles, aqui embaixo a gente também deixou links para a nossa ferramenta de ofertas. Confere lá. Eu fico por aqui e até a próxima.